A aula de hoje vai ser uma introdução à teoria dos grafos, aula bem introdutória mesmo, para quem nunca tiver visto nada sobre esse assunto, tá certo? Mas para quem já tiver visto, a gente vai falar algumas definições, alguns conceitos que são importantes. E antes de definir o que é um grafo, eu vou fazer como praticamente uma tradição, né, nos livros texto ou mesmo nos cursos de teoria dos grafos. Eu vou começar com um problema que é o problema das pontes de Königsberg. Tá? Esse problema ficou icônico na teoria dos grafos como uma maneira de introduzir esse assunto, tá certo? Então, olha só, imagina que esse desenho aqui é um desenho desenho aéreo, né, visto de cima, de um local em que você tem um conjunto de regiões, e essas regiões elas estão separadas por esses rios, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Tá muito bem desenhado esses rios. Então, olha só, isso aqui eu vou até deixar aqui um pouquinho de azul, né? Aqui são os rios, tá certo? E você tem essas pontes, né? Que você observa aqui. Então, isso aqui são pontes. Isso é uma ponte. Isso é uma ponte, certo? E o que você deseja fazer é o que está escrito aí embaixo, né? Eu queria, partindo de qualquer ponto, qualquer um desses pontos com terra, né? Esses pontos secos, eu quero cruzar cada ponte exatamente uma vez e retornar ao meu ponto de origem. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, né? Nesse local aqui, tá? Então, eu poderia, de repente, cruzar essa ponte, certo? Daqui eu poderia cruzar essa outra ponte, certo? Poderia tentar aqui passar para essa outra ponte, e assim vai, sucessivamente, até voltar para esse meu ponto inicial, tá certo? Vocês podem fazer algumas tentativas aí, no caderno de vocês, né, ou alguma coisa do tipo, e vocês vão ver assim, que não é trivial de achar isso daí, certo? Dá pra achar, mas não é só tentando de qualquer jeito que você consegue fazer isso. Então o problema é esse, você partindo de qualquer um desses pontos, eu quero cruzar cada ponte exatamente uma vez. Nenhuma ponte pode ficar de fora e eu também não posso utilizar uma mesma ponte duas vezes. Tá claro o problema para vocês? Então, olha só, como é que a gente pode... claro, a gente está num curso de teoria dos grafos, né? É claro que a gente vai resolver isso aqui usando grafos, tá? Então, como é que funcionaria uma solução desse problema usando os grafos? Primeira coisa que eu faria, primeira coisa que você normalmente precisa fazer, diante de qualquer problema real, né? Qualquer problema que você encontrar, uma situação prática, é você modelar esse problema de alguma maneira que lhe facilite de achar uma solução, tá? Então, essa nossa modelagem aqui, ela podia começar da seguinte forma. Eu vou identificar quais são as regiões possíveis em que eu posso começar o meu trajeto que eu estou querendo, né? Então, tem 4 regiões possíveis, certo? Chamei uma região aqui de X, uma de W, uma de Y e uma de Z. Essas são as 4 regiões possíveis em que eu posso começar o meu trajeto, tá certo? Outra coisa que eu posso fazer, como eu tenho diferentes pontes, né, e eu quero fazer o meu percurso de maneira a não repetir essas pontes e, ao mesmo tempo, passar por cada uma delas, eu posso dar nomes também às pontes, né? Então, chamei a ponte número 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pontes que a gente tem na nossa situação, certo? E aí vem o passo final, que é onde efetivamente a gente passa a usar o conceito de grafos, que é o seguinte, olha, essa questão de rios, de regiões, de pontes, etc., tudo isso aí são detalhes, tá? O que importa é o seguinte, eu tenho 4 pontos, que eu chamei de X, W, Y e Z, e eu tenho ligações entre esses pontos, tá? Então, por exemplo, entre o ponto W e o ponto X, eu tenho 2 ligações. Uma ligação que eu vou chamar de E1, que corresponde à ponte 1, né?
e outra ligação que eu vou chamar de E2, que corresponde à ponte 2, porque eu tenho duas pontes que passam de X a W, tá certo? Então, eu vou fazendo isso para cada um dos pares, né, de pontos, vou ver quais são as ligações que eu tenho, eu vou chegar exatamente nessa estrutura que a gente tem aqui do lado direito, né? Então, essa estrutura aqui é um grafo. Na verdade, é um multigrafo, é um tipo especial de grafo que a gente vai detalhar mais para frente, tá certo? Mas isso aqui é um grafo. E o que que isso me ajudou? Pensar nisso daqui como um grafo, tá? Então, lembra lá, a pergunta era a seguinte: será que existe uma maneira de você, partindo de um dos pontos, atravessar cada ligação exatamente uma vez e retornar ao ponto de origem? A resposta disso é sim ou não, certo? Qual é a resposta, na opinião de vocês? Alguém acha que sim, alguém acha que não? O Thiago disse que tem sim, né? Mas como é que seria, então, Thiago? Como é que eu faria isso? Detalhe, ó, a gente pode aqui, por exemplo, eu posso especificar a sequência das pontes que eu uso, não? Eu poderia, por exemplo, dizer, ó, eu vou fazer da seguinte forma: eu partindo do ponto W, eu vou usar a ponte E1 e vou chegar em X. Partindo de X, eu vou usar a ponte E6 e vou chegar em Y. Bom, então, de X, né, eu usei a ponte E6 e cheguei em Y. De Y eu cheguei em E7, eu posso usar a ponte E7 e eu vou chegar no Z. Do Z eu posso usar E4. E agora eu fico numa situação em que eu estou lá no ponto W, né, que é o meu ponto inicial. Pergunto a vocês, isso daqui que está na tela é uma solução para o problema? É uma maneira de representar uma solução, isso com certeza, né? Eu vou pegando ponto, vou fazendo a sequência, né? Cada ponto, depois a ponte que eu uso, o ponto em que eu chego, a outra ponte que eu uso. Eu posso fazer isso aqui como uma forma de apresentar uma solução, certo? O Patrick acredita que sim, né? A Sara também. Olha só, mas eu tinha dito para vocês o seguinte: o problema é, eu tenho que usar cada ponte exatamente uma vez, certo? Do jeito que está aqui, eu realmente fui de W, passei para X, depois para Y, para Z, voltei para W. Mas eu usei todas as pontes? Exato, não usei todas as pontes, tá? Não usei todas as pontes. Então, do jeito que está aqui, não é uma solução para o problema, tá? É uma solução, como foi falado aí, uma solução que não está completa, né? Então, assim, eu poderia até tentar ainda continuar aqui, né? Eu tô no ponto W, eu não usei, por exemplo, a ponte E5, né? Eu tenho que usar essa ponte. Então, eu poderia dizer, eu vou usar a ponte E5 agora. Se eu usar a ponte E5, eu vou parar lá no vértice Y, certo? Lá no ponto Y, né? Só que aí eu morri, né? Morri no seguinte sentido: eu não posso mais usar a ponte E6, porque ela já foi usada, nem a ponte E7, porque ela já foi usada, nem a ponte E5, porque ela já foi usada. Então, eu não queria ter concluído o meu percurso no vértice Y, né? Eu tinha que concluir lá no meu vértice inicial. Essa é uma restrição do problema, certo? Então, essa solução aqui não é válida também, certo? Eu poderia até tentar voltar aqui para o W, né? Ó. Então, esquece esse último trecho, volta para o W, e aí eu poderia tentar usar a ponte E3 aqui, né? Mas se você observar, a gente vai ter o mesmo problema. Usando a ponte E3, eu volto para o vértice Z, mas eu já usei a ponte E7, E4, E3, eu não tenho mais como sair desse vértice Z, tá certo?
Então, pessoal, na verdade, não tem como fazer não tem como encontrar esse percurso, tá? Do jeito que a gente tinha colocado, né? Obviamente não avisei para vocês no início para que vocês tentassem, certo? Mas existe uma razão porque existe uma forma de você explicar por que isso não acontece. Veja bem, aqui do jeito que eu só fiz mostrar um exemplo que não funciona, certo? Isso aqui por si só não é uma prova de que não exista uma outra solução, né? Pode ser que eu comecei no vértice errado, pode ser que eu não cruzei as pontes numa sequência que seja interessante, né? Pode ser, em princípio, né? Você teria que sair testando aqui um bocado de combinações de pontos e pontes, né? Para poder dizer, olha, nenhuma das combinações possíveis, né? Nenhum desses percursos possíveis ele leva a uma solução. Mas existe, na verdade, através de teoria dos grafos, a gente consegue responder de forma muito simples por que que não é possível encontrar esse percurso aqui. Alguém conseguiria pensar assim, uma razão, um motivo, para dizer, não tem jeito, porque acontece isso daqui, por causa dessa característica do nosso problema, da nossa situação. O que vocês acham? Alguém consegue pensar uma razão por que isso aqui não admite o percurso que a gente quer? Vamos ver aqui algumas respostas. O Thiago pensou o seguinte, né? Uma quantidade par de pontos e ímpar de ligações, certo? Chegou bem perto, né? Quer dizer, não é que tem uma quantidade... quer dizer, chegou perto sim, mas não é exatamente isso. Mas você tocou numa questão importante, né? Essa questão da paridade, né? De ser par ou ímpar, certo? Então, a quantidade de pontos são 4 e a quantidade de ligações total é ímpar. Esse seria um motivo? Desenvolva mais, né? Deixa eu ver como é que você está enxergando isso daí. Qual o problema de ter uma quantidade de pontos par e uma quantidade ímpar de ligações? Teria que ser a mesma quantidade? Acho que é isso que você quer dizer. Se eu tenho um percurso que vai usar uma quantidade de vértices que é par, né? Tem que ser, porque eu tenho que passar por todos os pontos. Mas eu tenho uma quantidade ímpar de ligações, né? Então teria, por exemplo, se eu tivesse só 2 pontos, né? Eu teria que ter 2 pontes, né? Uma que ia e uma que voltasse. Se eu tivesse que ter 3 pontos, por exemplo, né? Teria algumas situações possíveis, né? Podia ser que eu teria 1, 2, 3, 4 pontes para poder ir passando, né? Cada ponte ela vai estar passando entre 2 pontos, né? Quando o número de ligações é maior que o número de pontos, não dá para solucionar este problema. Então, legal, vocês usaram um argumento interessante, né? Porque, mas assim, esse argumento que vocês estão usando é interessante, mas ainda falta alguma coisa para poder ligar essa questão. Vocês estão, quando você fala, o Thiago colocou aqui, né? Para ligar 3 pontos, teria que ter 4 ligações. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês uma situação.
muita gente colocando, né, o Vitor, acho que quando chega no ponto preciso necessariamente sair dele. Seria 4 pontos com 8 pontos. No caso aí tem 7 pontos. Bom, vou dizer para vocês qual é o problema desse argumento de vocês. Vocês estão querendo pensar de uma forma um pouco global demais, certo? O Vitor colocou aqui um elemento importante, que é o seguinte. Quando você olha para um ponto específico, qualquer um deles, o X, por exemplo, né? Uma hora você vai ter que passar pelo X, não vai? Então é o seguinte, quando você entra no ponto X, você tem que sair do ponto X. Vocês concordam comigo? Porque é uma espécie de ciclo, né? Que a gente fecha, a gente vai, começa num ponto, aí vai passando pelos outros pontos e volta para aquele ponto inicial. Então, qualquer ponto no meio do caminho, sempre que eu entro nele, eu tenho que sair dele. Inclusive, é possível que eu entre no mesmo ponto mais de uma vez. Mas se eu entrar 2 vezes num ponto, eu tenho que sair desse ponto 2 vezes. Vocês concordam? Ou seja, se eu tiver um ponto, que a gente tem vários exemplos aqui, né? Se eu tiver um ponto aqui como X, o X ele tem uma quantidade ímpar de ligações. Então, quando eu entro nele, eu vou precisar, quando eu entrar nele por uma ligação, eu vou ter que sair por outra ligação. O problema é que sobrou uma ligação, são 3. Eu teria que novamente entrar nesse ponto, só que na hora que eu entrar nesse ponto, não tenho mais como sair. Foi a situação que a gente, inclusive, viu quando a gente tentou fazer aqui o nosso exemplo, tá certo? Então, muito legal. Claro, vocês começaram com esse argumento mais geral, né? Tentando pensar quantidade de vértices par e quantidade ímpar de arestas, que faz sentido, mas que por si só não é não chega no resultado que a gente quer. Mas o que a gente fez? A gente pegou uma coisa mais local, ou seja, pega um vértice, né? Um local que eu quero dizer ao invés de considerar o gráfico como um todo, né? Vamos olhar para um ponto. Se nesse ponto eu tiver uma quantidade ímpar de ligações, não tenho como resolver, não tenho como fazer o meu percurso. Porque sempre que eu entrar, eu tenho que encontrar uma forma de sair. E com a quantidade ímpar isso não vai ser possível. Tá certo? Então, esse é o argumento para dizer que para essa situação aqui, isso não é possível. Tá? Existe uma versão, vamos dizer assim, uma versão generalizada desse problema, né? Que é o problema da tríada eureliana. A gente vai falar isso bem mais para frente na disciplina, tá? Mas só a título de curiosidade, né? No caso de uma tríada euleriana, você pode ter qualquer grafo, né? Ou seja, algo muito parecido com isso aqui, só que com outras ligações, com outra quantidade de pontos, tá? E você deseja, partindo de um ponto, percorrer todas as ligações uma vez exatamente e voltar para o ponto inicial. Isso é exatamente o conceito de tríada euleriana, algo que a gente vai estudar mais lá para frente. Mas aqui a nossa intenção era só dar um exemplo, né, de aplicação de teoria dos grafos. Então, através da teoria dos grafos, a gente conseguiu reduzir, trazer uma modelagem enxuta, né, para esse nosso problema e conseguimos dar um argumento bem preciso de por que a resposta do nosso problema era não. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês através desse exemplo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui falando agora de maneira formal, né? O que é um grafo, né? A gente já mencionou o grafo aqui antes, mas a gente não disse o que era exatamente isso daí. Então, um grafo simples, tá? A gente vai tratar principalmente de grafos simples nessa disciplina. Em algumas situações em que a gente vai, digamos assim, modalidades, tá? Mas um grafo simples ele é formado por dois elementos, que na verdade esses elementos eles são conjuntos, tá? Então é o seguinte, você vai ter um conjunto de vértices, que é o que a gente vai usar sempre a letra V, né? E aí eu uso essa notação V de G, né? V
com G entre parênteses para dizer que esses são os vértices do meu grafo G, certo? E a gente vai ter um conjunto de arestas, que é o que a gente vai chamar de E de G, tá? Esse nome vem do inglês, né? Porque aresta em inglês se chama edge, ok? Então o gráfico vai ser composto pelo conjunto V de G e o E de G. V de G é o conjunto de vértices. O que é um vértice? Qualquer coisa, tá? Literalmente qualquer coisa. Vai depender do tipo de situação que você está querendo modelar. Ali, no nosso exemplo, os vértices eles eram regiões do mapa, né? Como pode muito bem ser, em outro contexto, pode ser cidades de um país. Em outro contexto, pode ser, vamos pensar aqui numa rede de computadores, né? Podem ser que os pontos eles são máquinas e roteadores. Pode ser. E aí as ligações, as arestas, né? Nesse exemplo das máquinas, né? Você teria máquinas e roteadores e as arestas podiam ser conexões de cabo ou mesmo conexões sem fio. Tá? Então, assim, tem uma infinidade de situações que você consegue modelar usando grafos. E o conjunto de vértices ele é simplesmente o conjunto de base, né? Onde em cima desse conjunto de vértices você vai ter as ligações, que são as arestas. Tá, ok? Então, isso é um grafo, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas entre esses vértices. Como eu coloquei aqui, as arestas elas vão sempre definir algum tipo de relação, tá? Para pegar mais um exemplo, né? Que eu estou dando alguns exemplos também de aplicações de grafos, né? Imagina que você tem uma rede social. Então, você pode pensar nessa rede social, os vértices como sendo aqueles indivíduos que fazem parte da rede social. E aí você tem, por exemplo, relações de amizade, tá? Então, o seu grafo lá são todas as pessoas que estão nessa rede social e as arestas seriam entre aquelas pessoas que têm uma relação de amizade, né? Ou até poderia pensar outro tipo de relação. Na mesma rede, tá? Mesma rede social, eu poderia ter os mesmos vértices, só que ao invés de considerar a relação de amizade, né? Eu poderia considerar, por exemplo, a relação de que aquelas duas pessoas curtiram alguma coisa em comum, tá certo? Elas têm algum gosto em comum. Pronto. Outra relação possível. Tá? Tem uma infinidade de relações que você pode pensar. E, aliás, redes sociais é outro ramo, né, em que você tem grafos por toda parte, certo? E você precisa extrair conhecimento a partir dessas informações que você tem. Bom, aqui um pouco de notação, certo? Então, quando você tem um grafo e você tem uma aresta, né? Então, essa aresta, como tinha destacado aqui em cima, né? Uma aresta é um par não ordenado de vértices. O que isso quer dizer, né? Um par não ordenado? Quer dizer o seguinte, que se a minha aresta é UV, né? Tanto faz eu expressar ela como sendo U e V, como sendo V e U. Tá? Não tem uma ordem entre uma coisa e a outra, tá certo? É uma ligação, vamos dizer assim, uma ligação igualitária, não tem diferença entre os extremos dessa ligação, tá? E a gente vai chamar os dois elementos que formam essa aresta, a gente vai chamar de extremidades, tá certo? Então, a minha aresta UV, as extremidades dela são o vértice U e o vértice V. Tudo bem? E a gente vai dizer também, tem algumas notações assim, que a gente tem mais de um nome para usar, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o U e V são adjacentes ou vizinhos, tá? Tanto faz uma coisa como a outra, tá? Sempre que eu tiver uma aresta entre U e V, eu digo que eles são vizinhos, ou então que eles são adjacentes, ou então que eles estão ligados, né? Tem mais de uma forma de você dizer isso daí, mas é importante a gente definir. E aqui uma observação importante a respeito dos grafos simples, né? Então, lembrando que a gente está... ao longo da disciplina, eu não vou falar... eu não vou especificar que os meus grafos são simples, tá? Sempre que eu falar em grafo, você já deve achar que é
um grafo simples. Quando eu quiser falar de outros tipos de grafo, aí eu vou falar especificamente, né? Quando eu quiser, por exemplo, falar de um grafo orientado, um conceito que a gente vai ver depois, eu vou avisar para vocês. Pessoal, aqui a gente está falando de um grafo orientado. Mas no geral, tá? Sempre que eu estiver falando em grafo, é um grafo simples. Então, num grafo simples, não são admitidas arestas múltiplas entre o mesmo par. Então, se você lembrar do nosso exemplo lá no começo, né, das pontes de Königsberg, a gente tinha mais de uma ligação entre dois pontos, né? E eu disse para vocês que aquilo dali era um multigrafo, tá? Então, justamente, no caso do grafo simples, aquilo não é permitido, certo? Para um grafo simples, você só pode ter uma aresta entre um par de vértices, ou nenhuma. Mas você não pode ter duas ou três, não pode, tá certo? Então, não é à toa que ele é chamado de grafo simples, né? Ele é mais simples do que os outros, certo? Outra coisa, né? Eu não posso ter o que a gente chama de loop, tá? Eu não posso ter uma aresta de um vértice para ele mesmo, tá ok? Isso a gente não vai ter dentro desse nosso conceito de grafo simples. Em outros conceitos pode ter, mas nesse conceito de grafo simples não pode ter isso daí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Qualquer dúvida, levantem a mão, tá? Então vamos aqui ver outro exemplo. Dessa vez um exemplo de um grafo simples, né? O exemplo que a gente tinha visto das pontes, como eu já mencionei, era um multigrafo, tá? Então vamos supor que você tem aí esses 4 estados, né? Ceará, Pernambuco, Bahia e Piauí. E você quer considerar a relação, que eu estou chamando aqui de RXY, que é o seguinte: os estados X e Y são vizinhos, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Pronto, pessoal, consegui aqui. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui o grafo. Aqui um ponto. Aqui outro. Aqui outro. E aqui outro. Então, posso dizer que aqui em cima seja o Ceará. Aqui embaixo a Bahia. Aqui eu vou colocar o outro estado é o Piauí, né? E aqui é Pernambuco, certo? Então, e aí a relação que eu estou considerando é a relação de que eles são estados vizinhos, né? Então, por exemplo, Piauí e Ceará, eu vou ter uma ligação, porque Piauí e Ceará são estados vizinhos, né? Que têm uma fronteira em comum. Ceará e Pernambuco, também, certo? Piauí e Pernambuco, também. Bahia e Pernambuco também são estados vizinhos. E Piauí e Bahia também são estados vizinhos, certo? Então ficaria exatamente com esse grafo aqui para representar essa situação, né? Por que eu estou representando essa situação? Não sei, né? Pode ser alguma coisa, por exemplo, podia estar com algum problema do governo federal, algum tipo de problema administrativo em que eu quisesse fazer um mapeamento dos estados que tem algum tipo de fronteira entre eles, tá certo? Então, poderia responder questões, claro que aqui é só um exemplo, né? Mas esse aqui seria um exemplo de um grafo extraído a partir de informações reais, tá certo? Então, vamos adiante. Deixa eu limpar aqui a tela. Eu queria passar para vocês aqui algumas notações que são importantes, dado um grafo, né? Então, por exemplo, esse grafo aqui que a gente tem do lado direito, tá? A gente vai usar ele como exemplo. A gente vai chamar de NG o número de vértices desse grafo.
Então, no caso, esse grafo aqui, ele tem 7 vértices, né? Então, a gente diria que n de g é igual a 7 nesse caso. Então, posso dizer aqui, n de g é igual a 7, certo? A gente vai sempre usar essa letra n, ok? Outra coisa, outra notação que a gente usa, número de arestas. O número de arestas de um grafo, a gente usa a letra m, m de g, tá? Então, m de g representa o número de arestas do grafo. Nesse grafo aqui nós temos quantas arestas? Me digam aí. Dez, né? 10 arestas. Então, vamos lá. Então, nós temos m de g igual a 10. Ok? Muito bem. A gente tem um conceito importante que a gente usa bastante, que é o conceito de vizinhança de um vértice. Tá? Então, se você pegar um vértice do seu grafo, eu não dei nomes aqui aos vértices, né? Até uma coisa interessante de fazer. Deixa eu dar nomes a esses vértices aqui, tá? Então, vou chamar esse cara aqui, ó, de Azinho. Esse cara eu vou chamar ele de Bzinho. Esse aqui eu vou chamar de C. Esse eu vou chamar de D. Esse aqui eu vou chamar de E. Esse eu vou chamar de F. E esse eu vou chamar de G. Então, olha só, com esses nomes aqui, o que é a vizinhança, tá? A vizinhança de um vértice é a quantidade de arestas que tem aquele vértice como extremidade. Então, se eu olhar para o vértice D, por exemplo, tem quantas arestas que são extremidades, aliás, para as quais o D é extremidade? O vértice D. Hein, pessoal? Olha só. Eu quero que vocês me digam quem é a vizinhança de D. Tá, a vizinhança de D, eu estou falando para vocês, são os vértices que estão ligados a esse D através de uma aresta. Então, é o A, é o C e o E. Correto? O pessoal respondeu aqui, deixa eu ver. A, C e E, né? Ok. O Lucas respondeu, Patrick, Rebeca. Perfeito. Então, essa é a vizinhança do D, né? Então, por exemplo, se eu olhar aqui para a vizinhança do C, né? A vizinhança do C já vai ser D, A, B, F. Tá certo? E, enfim, os outros exemplos que a gente tem aí no nosso grafo, certo? Então, a vizinhança são aqueles vértices que são vizinhos desse nosso vértice em questão, tá? O grau de um vértice está bem ligado a esse conceito. Então, o que é o grau, né? O grau é justamente a quantidade de vizinhos que aquele vértice tem. Então, se a gente tinha dito que a vizinhança do D era o A, o C e o E, qual é o grau do D? É 3, né? Inclusive, alguém tinha respondido aí no chat, deixa eu ver quem tinha sido. O Ideobrando, né? O Ideobrando tinha respondido aqui que eram 3 vizinhos. Ele respondeu, mas eu tinha perguntado a vizinhança, né? A vizinhança é o conjunto dos vizinhos. O grau é a quantidade de vizinhos, tá? São conceitos ligados, mas tem uma diferença entre eles, certo? Então, o grau do E é 2. O grau do F é 4. Né? O grau do G é 1, certo? Então, a gente pode falar na quantidade de vizinhos de um vértice, é exatamente o que a gente chama de grau. E tem dois valores que a gente usa de parâmetro, né, em um grafo. Um deles é o grau máximo. Então, o que é o grau máximo?
é o maior grau de um vértice daquele meu grafo. Então, nesse grafo aqui, me digam qual é o vértice que tem a maior quantidade de vizinhos, ou seja, o maior grau. Quem é? Não necessariamente tem um só, né? Mas me diga um vértice, o C, né? O C tem 4 vizinhos, né? O F também tem 4 vizinhos, tá? Mas não tem problema. O grau máximo não quer dizer que ele é único, que só tem um vértice que atinge esse grau, né? Mas tem pelo menos um. No caso aqui tem 2, tem o C e o F. Mas o grau máximo desse grafo é 4, certo? Então esse valor que a gente chama de delta, né? Esse valor que a gente chama de delta de G, ele é 4 no caso desse nosso exemplo. E o grau mínimo é muito parecido, só que, como o nome já diz, eu não estou mais interessado no maior grau, estou interessado no menor grau, certo? Então, qual é o menor grau desse grafo aqui? É 1, né? Davi Luiz respondeu, Thiago Lima respondeu, o Aguiar respondeu que era o G, né? Mas, Aguiar, assim, eu compreendo a sua resposta, né? Mas o grau mínimo é 1, tá? Ele é um valor, ele não é especificamente um vértice, embora o G seja um vértice que atinge esse valor, tá? Só para deixar clara essa distinção. Então, perfeito, pessoal. Esses são alguns conceitos que a gente usa o tempo todo, né? Essas são notações que a gente vai estar usando corriqueiramente nos nossos estudos, tá? Então, com o tempo, a gente vai até... Fica totalmente natural a gente usar essas notações, tá? Então, olha só. Outra coisa que eu queria para falar a vocês alguns grafos que são frequentes. Como assim grafos frequentes? Né? São grafos que aparecem em muitas situações. E é interessante a gente dar um nome para eles. O primeiro que eu selecionei aqui é o grafo trivial. O grafo trivial ele é muito simples. Ele é um vértice e nenhuma aresta. Então ele é esse cara aqui, ó. Ele é tão simples que é bem fácil de desenhar ele. É só um vértice. Tá? Então, por isso que ele recebe esse nome de trivial, né? Outro gráfico que aparece, que a gente vai usar até com mais frequência do que o trivial, né? Que é o grafo completo. Então, o grafo completo, ele tem de diferentes ordens, né? Ou seja, você pode ter um grafo completo só com um vértice, com 2 vértices, com 3 vértices, mas, de forma geral, o grafo completo com N vértices, ele é o grafo em que todos os vértices eles têm uma aresta entre eles. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver 3 vértices, eu poderia ter isso aqui, ó, com 3 vértices. O grafo completo eu vou ligar todos os vértices, ó. Vou ligar esse com esse com esse e esse com esse. Então esse cara aqui, ele é o que a gente chama de K3, é o grafo completo com 3 vértices, tá? Poderia fazer também com 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4. Então, com 4 vértices, eu posso colocar aqui, no grafo completo eu tenho todas as arestas entre todos os pares. Então, vou completar aqui ele, ó. E esse cara aqui é o K4. E por aí vai, tá? Eu posso ter o grafo completo com 100 vértices. São 100 vértices e todas as arestas entre esses vértices. Tudo bem? Então, quando eu falar para vocês grafo completo, né, é exatamente essa ideia que eu estou colocando para vocês aqui. Em contrapartida, existe o que a gente chama de grafo vazio, né? Então, o grafo vazio é o seguinte, é como se fosse o inverso do grafo completo, né? Aliás, a gente vai ver o conceito lá na frente de complemento de um grafo e é exatamente isso. Mas, enfim, o que é um grafo vazio com N vértices? São N vértices e eu não tenho nenhuma aresta entre nenhum par de vértices, tá certo? Então, o grafo vazio é exatamente isso daí, eu não tenho nenhuma aresta entre eles. Tudo bem? Ok, então para a gente, agora que a gente já viu todos esses conceitos, a gente pode, a gente seria capaz de mostrar o nosso primeiro resultado de grafos,
certo? Nosso primeiro resultado de grafos. Então lembrem vocês, né, que quando a gente quer enunciar uma afirmação, né, que a gente considera verdadeira, que a gente é capaz de provar que é verdadeira, na matemática a gente usa, a gente denota isso como um teorema, tá? Então, claro, vocês já viram isso, né, o teorema de Pitágoras, por exemplo, né, a respeito dos triângulos. Enfim, a gente vai enunciar aqui o nosso primeiro teorema de grafos, tá? Que é um fato que é simples, mas bastante útil de a gente conhecer, tá? Inclusive a gente vai usar isso daí quando a gente estiver fazendo análise de alguns dos nossos algoritmos, vai aparecer, tá? Então o que diz esse teorema, né? Sem mais delongas, diz o seguinte: se você pegar um grafo, e aí lembra que a gente está falando de grafo simples, né? Estou só lembrando aqui, mas com o tempo eu não vou mais nem mencionar isso. Mas para um grafo simples, eu tenho que a soma dos graus, né? Então lembra que essa letrinha D a gente usa para denotar o grau de um vértice. Então o que eu estou dizendo aqui é, se eu somar todos os graus do meu grafo, essa soma ela dá 2 vezes m. Tá? Eu inclusive até coloquei aqui, né? Isto é, a soma dos graus é igual a 2 vezes o número de arestas. Então, será que faz sentido isso daí, né? Então, o primeiro passo, quando alguém pedir para você, vamos dizer, se alguém disser para você, olha, isso aqui é um teorema, isso aqui vale, né? A primeira coisa para você se convencer é você testar alguns exemplos, né? Claro que os exemplos por si só não provam o teorema, né? Mas eles servem para você entender o que acontece. Olha só. Então, se eu tiver só, vamos dizer, 2 vértices, meu grafo tem 2 vértices. Quanto é que dá a soma dos graus desse grafo? E tem 2 vértices. Cada vértice tem grau 1, né? Vamos chamar esse cara aqui de A, vamos chamar esse aqui de B. O A e o B tem grau 1, 1 mais 1 dá 2. A soma dos graus dá 2. Ele tem quantas arestas? 1. Então, fecha a conta, né? 2 vezes o número de arestas dá igual a soma dos graus. E se eu, ao invés de ter só 2 vértices, eu tivesse, por exemplo, vou fazer aqui outro grafo. Vou fazer esse cara aqui. Vou criar aqui outro grafo, um C e um D. Vou botar ainda uma aresta aqui entre o D e o B, só para ficar bonitinho aqui. Então, olha só, para esse grafo aqui, eu tenho quantas arestas? Eu tenho 4 arestas, né? E quanto é que dá a soma dos graus? Lá venho eu. Esse cara aqui tem grau 2, esse cara aqui tem grau 2, esse cara aqui tem grau 3, esse cara aqui tem grau 1, certo? Então, fica 8, né? A soma dos graus dá 8. Então, 2 vezes o número de arestas, que é 4, dá igual a 8. Então, novamente, a gente tem satisfeita a nossa afirmação. Aí eu pergunto a vocês, né? Beleza, eu posso ficar testando aqui vários exemplos e a gente vai ver que isso aqui sempre vai acontecer. Será que alguém sabe me dizer por que isso acontece? O que poderia ser uma... Como é que eu posso explicar por que esse fenômeno aqui acontece? Por que sempre isso aqui vai ser verdade? O que vocês acham? Bom, não, Patrick, eu não acho que isso aqui, nessa situação aqui é bem diferente, né? Não tem mais essas... Lá a gente tinha, no exemplo lá das pontes, né? Realmente eu tinha um conceito de que eu tinha que entrar num ponto e sair para o outro, mas aqui não tem muito isso, né? A gente não está fazendo um percurso, né? A gente está simplesmente dizendo que a soma dos graus dá 2 vezes o número de arestas.
Ó, o Jonatas falou aqui uma resposta bem interessante. As arestas são contadas de forma repetida, 2 vezes. Então, olha só, é isso aqui. O Jonatas deu a resposta, falou exatamente aquilo que é importante para esse teorema. Quando eu olho para o grau de um vértice, o que eu estou contando no grau? É quantas arestas saem daquele vértice, não é isso? Saem não, quantas arestas tocam aquele vértice, tá? Se eu somar, agora tem um porém, né? Uma aresta, então olha só, acho que inclusive eu tinha colocado aqui separado esse argumento, ó. O grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Beleza, esse é o primeiro ponto. Cada aresta, isso foi o que o Jonatas apontou corretamente, né? Ela tem 2 vértices que são extremidades dela. Tudo bem? Então, na hora que eu somo os graus, vamos dizer que a minha aresta é entre o vértice x e o vértice y. Na hora que eu somar o grau de x com o grau de y, eu estou contando aquela aresta 2 vezes. A mesma aresta está sendo contada 2 vezes. Uma para a extremidade x e outra para a extremidade y. Então, é por essa razão que quando eu fizer a soma de todos os graus, cada aresta vai ter sido contada exatamente 2 vezes. De maneira que eu vou ter 2 vezes o número de arestas. Perfeito? Então, ok. Então, esse é o nosso teorema 1. Muito importante, simples, né? Mas é importante. A partir do teorema 1, a gente consegue também um corolário, né? Lembrando que um corolário é um resultado, né, que você obtém a partir de outro. Tá? Então, o corolário 1 ele vai ser uma consequência desse teorema que a gente acabou de ver. Então, o que esse corolário diz? Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par. Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par. Então, novamente, a gente poderia, né, pegar aqui um exemplo. Então, olha só, posso aqui pegar um exemplo. Posso até pegar um exemplo parecido com aquele que a gente fez. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara, exatamente o exemplo que a gente tinha visto antes, né? Quantos vértices de grau ímpar ele tem? Me respondam. Quantos vértices de grau ímpar esse grafo tem? 2, né? Eu tirei aqui os nomes deles, né? Acho que a gente tinha chamado de x, y... Não, acho que não era isso não, mas eu vou chamar assim agora. x, y, z, w. Né? Então, o vértice y e o vértice w, eles são vértices com grau... O y tem grau 3 e o w tem grau 1. Então, legal, esse grafo aqui satisfaz exatamente o que está sendo dito aí no nosso corolário, né? Eu poderia novamente testar vários exemplos, ó. Posso testar esse cara aqui. Vou inventar aqui outro grafo. Vou chamar esse cara aqui, ó. A, B, C, D. Todo mundo aqui tem grau ímpar, né? Então, o A tem grau ímpar, o B tem grau ímpar, o C tem grau ímpar, o D tem grau ímpar. São 4 vértices, então a quantidade de vértices de grau ímpar é par. Ok. Então, olha só, como é que seria o argumento para isso daqui? Eu já disse para vocês que isso aqui é um corolário, né? Então, a gente vai ter que usar, não é que vai ter que usar, né? Mas a gente usa para mostrar isso aqui, a gente usa o nosso resultado anterior, que é o teorema 1. Então, pelo teorema 1, o que a gente sabe? A soma dos graus dos vértices de qualquer grafo simples, né? Ela vai dar 2 vezes o número de arestas. Beleza, ok. Mas e daí, né? Então, o que a gente pode dizer além disso? Olha só, eu vou separar 2 categorias de vértices, os vértices que têm grau ímpar e os vértices que têm grau par. Eu vou chamar os vértices que têm grau ímpar o meu conjunto V1 e os vértices que têm grau par eu vou chamar o meu conjunto V2. Então, na hora que eu faço a minha soma,
dos graus, né? Eu posso separar a minha soma em duas partes. Eu posso separar. Essa primeira parte são os vértices de grau ímpar, e essa segunda parte aqui são os vértices de grau par. O que vocês acham? Ó, 2 vezes m, vocês concordam que é um número par? É um número par, né? É a própria definição de número par. É um produto, né? É 2 vezes um valor, tá certo? Múltiplo de 2, né? Para eu chegar numa soma que me dá um número par, o que isso me diz sobre esses dois valores aqui, né? Esse primeiro valor aqui dessa primeira soma é a soma dos graus ímpares, certo? Na verdade, vamos começar pela soma 2, tá? Desculpe aí, ó. Se eu somar os graus pares, esse valor ele vai dar necessariamente um valor par. Vocês concordam comigo? Não é isso? Se eu somar qualquer quantidade de valores pares, isso vai me dar um número par. Não é isso? Então, esse cara aqui eu já disse que não é par, né? Mas vou deixar aqui destacado. Então, só tem um ponto aqui faltando. A soma dos graus ímpares, ela tem que necessariamente ser par. Vocês concordam? Porque se ela for ímpar, ímpar mais par dá um número ímpar. Então, esse cara aqui, essa primeira soma, ela tem que necessariamente dar um valor par. E como é que uma soma de valores ímpares pode dar um valor par? Só se for uma quantidade par, né, de valores. Vocês acompanharam isso aqui? Estou simplesmente usando o fato de que ímpar mais par dá ímpar. Ou seja, essa primeira soma tem que dar um valor par, para que a gente tenha um resultado que seja par. E aí eu vejo, olha, para ter uma soma de valores ímpares que dá par, só tem um jeito. A quantidade de valores ímpares ela tem que ser par. Então daqui a gente conclui exatamente o nosso resultado, né? Como 2 vezes m é um número par, as duas somas devem resultar um valor par. Então a quantidade de vértices de grau ímpar ela necessariamente é par. Tudo bem? Ok, pessoal. Para a gente encerrar, né? A gente até passou um pouco aqui do nosso tempo previsto. Mas para a gente encerrar, eu quero passar para vocês 2 exercícios. O primeiro exercício é o seguinte. Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte. Eu quero que vocês mostrem que em um grupo de 2 ou mais pessoas, então qualquer grupo com 2 ou mais pessoas, existem 2 pessoas com a mesma quantidade de amigos no grupo. Olha só que afirmação forte, hein? Quase... nem parece uma afirmação de matemática de computação, né? Então, se você pegar aí um conjunto de pessoas, qualquer conjunto de pessoas que você achar aí no meio da rua, certo? E você estudar esse conjunto de pessoas, você vai ver. Existem 2 pessoas com a mesma quantidade de amigos no grupo. Claro que aqui eu estou considerando que a amizade é uma relação recíproca, tá? Então tem só esse porém, né? Na vida real talvez nem fosse assim, né? Mas, quer dizer, se A e B são amigos, né? Isso é uma relação mútua. Não é uma relação só de um para outro. Tudo bem? Então, eu quero que vocês me mostrem que essa afirmação aqui é válida. Como é que vocês vão fazer isso? Então, vocês vão fazer isso, primeiro, se convencendo, testando alguns exemplos, tentando desenhar alguns grafos. Claro, esse aqui vai ser modelado como grafo, né? As pessoas vão ser vértices e a amizade vai se transformar numa relação aqui, tá? Então, vocês vão testar alguns exemplos para se convencer e vocês vão tentar identificar por que isso acontece. Isso aqui está ligado com os graus dos vértices. É a dica que eu dou para vocês. Então, vejam direitinho a questão de quais são as possibilidades dos graus dos vértices de um grafo com essas características aqui, tá certo? Então, isso é para vocês pensarem em casa, não é coisa para responder em 1 minuto, não. Esse é o exercício 1.
o exercício 2 é uma afirmação que tem alguma coisa de parecido, né? Ó. Novamente é um grupo de pessoas, um grupo de 6 pessoas, tá? Se você tiver um grupo de 6 pessoas, eu quero que você me mostre que sempre existem 3 pessoas que se conhecem mutuamente, ou então existem 3 pessoas que não se conhecem mutuamente. O que significa se conhecer mutuamente? Significa uma situação desse tipo aqui, né? Ó, quando eu falo, deixa eu desenhar aqui. Então, quando eu falo 3 pessoas que se conhecem mutuamente, é algo desse tipo aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vamos dizer que aqui é a Alice, aqui é o Bob, e aqui é o Rob, sei lá, estou inventando aqui qualquer nome. Então, olha só, se 3 pessoas se conhecem mutuamente, quer dizer que a Alice conhece o Bob conhece o Rob e o Rob conhece a Alice. Todos os 3 se conhecem mutuamente, tá certo? Por outro lado, quando eu digo, né, porque são duas situações possíveis, né? Num grupo de 6 pessoas, ou vai ter 3 que se conhecem mutuamente, ou vai ter 3 que não se conhecem mutuamente. Então, a outra situação é essa daqui. São 3 pessoas onde ninguém conhece ninguém. Pronto. Isso é o que significa dizer 3 pessoas que não se conhecem mutuamente. Tudo bem?